Olá e bem-vindo ao Compondo Dividendos. Eu sou o Cássio e neste canal a gente vai falar sobre ações e fundos imobiliários e hoje temos aí um assunto que tremeu os mercados aí no dia de ontem, referente a essas quedas. Podemos ver nessa imagem vários fundos imobiliários com queda e também nas ações, no Ibovespa, também temos queda no dia. E trazendo aqui algumas notícias do porquê dessa queda, quando as ações, os fundos imobiliários só sobem, a gente fica feliz, e quando cai a gente fica triste, ué, porque está caindo, qual o motivo, é hora de vender. Para alguns investidores isso é visto como oportunidade, e para outros investidores isso é visto como receoso, meio com medo do que pode acontecer, se vai continuar essas quedas no dia seguinte, na semana seguinte. E então trazemos aí algumas notícias que podem ter a ver com essa queda, comentando que não é apenas um motivo específico que fez essa queda no dia de ontem, mas assim vários acontecimentos aí que está acontecendo nesses últimos dias, última semana, referente ao mercado, à economia, aos fundos imobiliários. E um deles é sobre o petróleo, que supera aos $100, e a tensão entre Irã e Estados Unidos mantém o mercado global sob pressão. Então aí estamos vários meses nesse 2026 com essa tensão entre Irã e Estados Unidos. Ora dá uma pausa, uma trégua, ora continua as negociações. Então tem essa instabilidade global. E temos aqui o Brent Oil, que é negociado na Bolsa de Valores de Londres e é de negociação internacional de referência e uso também de referência para a Petrobras. Podemos ver que no começo do ano, antes dessas tensões, o preço do baril custava $60 e em poucos meses subiu bastante e atual $107 o baril do petróleo. Como podemos ver também o crude oil, que é o óleo não refinado, ele custava $57 o baril no começo do ano e também subiu na mesma proporção, e aí $101 atualmente o baril. E eu acredito que essa daqui seja uma dos motivos principais aí por dessa queda que aconteceu nos fundos imobiliários, entre várias que aconteceram. Do site Valor Invest, da notícia Boletim Focus, com guerra longe do fim, previsão para a inflação sobe pela 9ª vez seguida, com risco de subir mais. E sendo assim, a diminuição dos juros, da Selic, vai ser mais difícil essa diminuição para os próximos meses, o que dá o sentimento dos fundos imobiliários dessa alta que talvez não seja tão forte e dê uma paralisada ou até uma queda, já que os principais indicadores econômicos revelam que o Brasil tem alta da inflação e não está controlado. Então o pessoal que gosta da renda fixa ainda continua bem atrativo, está pagando alto rendimento, enquanto que os fundos imobiliários ficam nessa volatilidade. Como podemos ver, esse fundo imobiliário CACR11, o CARC11 da Cartesia Recebíveis Imobiliários, que teve um fato relevante, que os dividendos distribuídos em abril não iam ser distribuídos mais. Então teve essa queda de 60% desde então, nessa última semana, e o mercado de fundos de papel, de recebíveis imobiliários, teve um alerta máximo sobre esse risco de crédito. E uma das notícias interessantes que eu acho positiva para o investidor, referente às alocações que tem em fundos imobiliários, que você pode usar como garantia para fazer outras operações. E não são todos fundos imobiliários no momento, né? Mas quem sabe mais adiante a gente pode ter mais fundos imobiliários disponíveis para usar nessa garantia. Como podemos ver no site da B3, inclui cotas de fundos imobiliários na lista de ativos aceitos pela Câmara para garantia para operações que exigem margem.
a gente pode ver quais operações que a gente vai poder utilizar essas margens como garantia. Então o dinheiro que está lá parado, tem aquela volatilidade dos fundos imobiliários como renda variável, você recebe os rendimentos todos os meses e tem mais essa situação que você vai poder utilizar como margem para fazer outras operações, o que ajuda bastante a poder rentabilizar a sua carteira de investimento. E das notícias de ontem, claro que não foram boas, né? E toda essa queda no vermelho aí dos fundos imobiliários que compõem o índice do IFIX, podemos ver o CPTS11 com grande quantidade de volume de venda, caindo menos de 2,5%. O XPML11 caiu bastante, teve bastante volume de venda, ultrapassando o mais de 3% de queda. O outro shopping, o HSML11, com quase 3% de queda. O HGLG teve aí pouca queda, né? Menos 0,35%. Outro que é o TRXF11, que tem uma boa porcentagem no índice do IFIX, teve um volume grande de venda e caiu 0,53%. O KNCR 11, que é o fundo que mais tem porcentagem no índice dos fundos imobiliários, teve bastante volume de venda também e caiu menos de 2%, fechando aí 1,41%. KNRI surpreendentemente caiu bastante, mais de 3% de queda, KNRI. Olhando assim para os fundos de shopping, caíram bastante até no dia de ontem, como vemos o VISC, outro HGBS11, caíram na faixa de 2 a 3% de queda, os fundos de shopping caindo apenas num dia, mais de 7% de queda. E é um fundo imobiliário que tem bastante cotistas, é um dos que mais tem, então tá complicado essa reviravolta aí do VGHF11. E mais alguns outros tantos fundos imobiliários, outros que estão tendo bastante notícias referente ao RZTR11, com 13,5% de queda, Tegar também, mais de 3% de queda, entre outros que tem menos peso no índice do IFIX. O IBOV, muitas ações caindo também, algumas deram alta, como a Vale e a Petrobras, que tem bastante peso na carteira do IBOV. Isso ajudou a segurar um pouco, não ter tanta essa queda brusca num só dia. Então é bom você diversificar a carteira, não só diversificar dos fundos imobiliários ou diversificar só de ações, mas diversificar de classes de ativos, ações e fundos imobiliários, renda fixa ou mesmo o exterior. E porque se botar só num único ativo aí que pode cair bastante num dia, como o VGHF11, que teve bastante queda em um só dia. Então é preciso ter resiliência, saber o porquê está comprando os fundos imobiliários e também com as ações. É para fazer swing trade com essas ações, buy and hold, segurar e para longo prazo. E o motivo que fez comprar não só seus fundos imobiliários, como o fundo tal na sua carteira de fundos imobiliários, qual é o motivo dele. Se ele perdeu, qual o fundamento que fez você comprar e qual é o fundamento que faz você manter atualmente esse fundo na carteira, e se vale a pena se desfazer ou continuar ou comprar mais. Então, para muitos pode ver que seja uma oportunidade e outros como aflitos, do que eu faço agora com essa queda? Eu não vou vender os meus fundos imobiliários, eu vou continuar com eles na carteira. Óbvio que eu vou ficar vendo os relatórios, notícias desses fundos, e a gente vai continuar aportando mês a mês para aumentar os rendimentos que a gente recebe desses fundos imobiliários, para aumentar esse rendimento, para aumentar a renda e nos ajudar lá para frente a compor a renda, compor o nosso futuro
E então, se gostou desse vídeo, dê o like, se inscreva no canal, comenta aí embaixo como é que tá a sua carteira de investimento depois dessa queda aí, se tá contente para poder comprar mais barato ou se tá aflito aí dessa carteira de investimento. E eu vou deixar 2 vídeos relacionados aí para você assistir. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.